Bom, aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central está reunido para definir a nossa taxa de juros. A gente preparou aqui um telão com o histórico da Selic mais recente. A gente vê que o patamar mais próximo estava em 13, começa a cair, governo Temer vai caindo, aí vai até a pandemia, continua caindo, atinge o seu mínimo durante a pandemia como um incentivo monetário mesmo para situações relacionadas ao lockdown e etc. Aí teve uma discussão enorme nesse momento, quando atinge os menores patamares históricos, se o Banco Central demorou muito para voltar a subir, se deveria ter mantido mais, aí começa a subir e chega até o patamar de hoje, que é 13,75, que é o patamar que está sendo bastante criticado por integrantes da política econômica, da equipe econômica, desculpe, e pelo presidente da República, principalmente pelo presidente da República, lembrando que o patamar de 13,75 já com um Banco Central com autonomia, com a aprovação da lei da autonomia do Banco Central. Bom, para a gente entender um pouco mais o que pode acontecer, quais devem ser os impactos dessa decisão do Copom, a gente convidou economistas para um painel aqui. A gente vai conversar com Luiz Gonzaga Beluso, que é professor titular do Instituto de Economia da Unicamp, com Tony Volpon, que é escritor e ex-diretor de assuntos internacionais do Banco Central, e também com Gustavo Loyola, diretor-presidente da Tendências Consultoria e ex-presidente do Banco Central. Agradeço demais a presença dos três aqui com a gente. Começo com Loyola. Queria perguntar para o senhor a expectativa para a decisão do Copom daqui a pouco. O mercado avalia que deve ser mantida essa taxa de 13,75 e se o senhor acha que haveria espaço no momento para uma queda. É essa, que o Banco Central vai manter os juros onde estão, né? Esses são os sinais que o Banco Central deu na última reunião, toda a comunicação do Banco Central foi nesse sentido e as condições conjunturais não mudaram muito de lá para cá. Houve todo esse problema nos Estados Unidos e tal, mas a situação aparentemente está controlada no setor bancário. Enfim, e aqui no Brasil, como eu disse, a questão do arcabouço fiscal também não andou muito, né? Foi até adiada para depois da volta do presidente, da viagem à China. Então, acho que o Banco Central assim, não tem motivos, né? Eu diria, para começar o processo de queda agora. Mas há sinais de que ele em breve pode fazer isso. Tá? Talvez a partir da próxima reunião ou da seguinte, acho que já teria algum espaço para o Banco Central começar a derrubar os juros, né? Enfim, na medida que a inflação também começa a dar sinais, né, de se amainar um pouco e as expectativas começam a se ajustar mais. Mas, no momento, eu não acredito que o Banco Central vá fazer esse movimento. Bom, eu queria pegar exatamente nesse ponto, então, e caminhar para o professor Beluso, porque a gente continua olhando para frente com a inflação sendo projetada fora da meta e queria acompanhar, então, nessa sequência. E se o senhor concorda que não há um espaço nesse momento para a queda dos juros? Eu não gosto de raciocinar em termos de espaço, né? Gosto de raciocinar em termos de tempo, né? Eu sou um pouco partidário da teoria da relatividade nesse caso, né? Relação espaço-tempo diferente. Mas eu diria que, observando o ambiente, eu percebo que, nesse momento, não vejo o Banco Central reduzindo a taxa de juros, ainda que eu esteja olhando para frente com a precariedade que a minha visão, na verdade, permite, né? Eu estou olhando uma desaceleração um tanto forte da economia, que nós estamos vivendo, já vivemos episódios de uma crise de crédito, e eu estou observando nas conversas com meus amigos do mercado que essa restrição de crédito pode se acentuar, né? Claro, eu estava vendo o Jerome Powell, ele falou que vai
aumentou o 0,25, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que nós usaremos todos os meios para impedir que a economia mergulhe numa crise bancária. Eles conseguiram fazer isso, provendo liquidez para o sistema bancário que estava ameaçado, né? Eles são muito pragmáticos nisso, né? Não são tão assim dogmáticos nessa matéria, percebendo a duplicidade, a dupla natureza da política monetária, né? Ao mesmo tempo que ela, na verdade, procura ancorar as expectativas, como se diz, ela procura também impedir que você tenha, na verdade, uma desvalorização de ativos, como você teve no Banco Americano, não é? No Banco Americano, porque é o seguinte, você veio num período de taxas de juros muito baixas, né? Os estoques de ativos estavam todos precificados com essas taxas de juros, e quando a taxa subiu, eles sentiram os efeitos da degradação do valor do seu balanço, né? Então, eu estou simplesmente apontando para a dupla natureza da política monetária, né? Que ela não tem uma função. Eu estou vendo que o meu amigo está concordando, né? Com a dupla natureza da política monetária. E eu vivi isso muitas vezes, observei, né, no mundo inteiro. Então, a gente precisa ter isso claro, que não há uma decisão unívoca que resolva todos os problemas. Não é isso, Volpon? Ou você não concorda? É bom que o professor já passou para o Volpon, Ana, já está facilitando a sua vida. Os outros dois, né? Porque a gente tem que conversar com as pessoas, né? Eu sou a favor das conversas, né? Vou aproveitar. Eu conheço bem os dois aí, né, de muito tempo. Então, estou simplesmente expondo o meu ponto de vista e colocando essa questão, né? Então, eu acho que, de fato, agora, né, o Banco Central, até por questões alheias à própria política monetária, ele vai se segurar um pouco. Mas acho que, dado o comportamento da inflação, que cá entre nós está lá nos seus 5,75, não é isso? A inflação, nos 12 meses. Então, o comportamento da inflação permite que você atenue um pouco a política monetária para impedir que você tenha uma crise de crédito, né? Essa crise não está escrita, aliás, nada está escrito, né? Quando você perguntou se olha para frente, em economia você sempre olha para frente, né? Só que o futuro você não tem certeza de que ele vai ser o que você imagina. Certo? Tem um tal de Keynes que falou em incerteza radical. Você pensa, tudo é voltado para o futuro. Quando você decide a taxa de juros, você está ancorando as expectativas. O que é expectativa? É aquilo que está a visão do futuro dos agentes econômicos. Falei e disse, não sei se disse, falei só, desculpa, não quero ser arrogante, que é a pior coisa que existe. Obrigada, professor. Tony, a gente está vendo um momento em que as críticas ao juro alto, a essa taxa atual do Banco Central, são muitas vindas do governo, especialmente do presidente da República, especialmente se acentuaram depois da última reunião do Copom. De um lado, do outro lado, a gente teve uma crise, está tendo uma crise lá fora, que começou com esse problema dos bancos dos Estados Unidos, isso já de certa maneira se espalha ali pela Europa. Esses fatores podem influenciar o Banco Central ou a iniciar uma redução na taxa Selic agora ou logo na próxima reunião? Pergunto isso porque o comunicado em menos de 2 meses era de que talvez nesse ano não teria como reduzir. Eu acho que, como a gente acabou de ver com o Fed, né, eles reconheceram que, de fato, né, essa crise bancária, apesar que eles estão negando que é uma coisa muito sistêmica, né, e que ela está, de fato, sob controle, a verdade é que ela terá um impacto sobre as condições financeiras, terá um impacto negativo sobre a atividade econômica, e, portanto, eu acho que eles foram bastante pragmáticos, dizendo, olha, então, lembrando que estava sendo discutido um aumento de 0,50 na taxa de Fed Funds, né, que é equivalente da nossa Selic, eles aumentaram 0,25 e como o seu repórter em Nova York corretamente disse, basicamente disseram, olha,
provavelmente estamos no fim do ciclo. Também lembrando que algumas semanas atrás, antes desses eventos bancários, de fato o mercado estava achando que a taxa ia para 6%. E o mercado chegou a precificar isso. Hoje, depois desse anúncio, o mercado só está precificando mais um aumento de 0,25 na próxima reunião de maio e, em diante, durante este ano, já está precificando corte de juros nos Estados Unidos. Tá? Também que é uma coisa que não estava sendo precificada algumas semanas atrás. Então, o Banco Central americano, obviamente, é uma crise que está acontecendo no setor bancário deles, mas ele tem proporções globais, né? Está acontecendo na Europa também, né? E tem um impacto sobre a economia global, né? Um aumento de aversão a risco que chega ao Brasil. E eu acredito que o nosso Banco Central também deve, de uma maneira pragmática, reconhecer, né, que isso de fato muda o cenário com o qual eles devem trabalhar e que de fato a questão agora precisamos de ter uma política monetária tão restritiva. Todos nós reconhecemos que a política monetária hoje em dia é muito restritiva. Então a questão precisamos de tanta restrição ou já temos elementos pela dinâmica da inflação, pela essa questão do cenário internacional e pelo encaminhamento da questão fiscal, né, que acho que está de fato sendo encaminhada, a trancos e barrancos, mas está começando a ser encaminhada, né, precisamos de fato de ter esse nível de restrição ou já podemos tirar um pouquinho o pé do freio de uma maneira prudente. Não acho que é o momento de a gente pular para uma política, vamos dizer, expansionista do ponto de vista da política monetária, mas eu acho que já na reunião de maio, tá, isso seria indicado por mudanças na linguagem do comunicado e da ata nesta reunião de hoje. Acho que seria de bom tom o Banco Central reconhecer que sim, há uma probabilidade que a gente já na reunião de maio deve começar a não pular para uma política, de novo, expansionista, mas não precisamos desse nível de restrição nesse cenário. Professor Loyola, nesta semana teve um encontro no BNDES articulado por Mercadante, no qual participaram vários economistas, Stiglitz esteve lá, e foi um local, André Lara Rezende também, foi um local de muitas críticas aos juros brasileiros. Talvez o vice-presidente Geraldo Alckmin é quem tenha sintetizado da melhor forma a avaliação, né, que foi feita lá, ao dizer que a nossa inflação é uma inflação de demanda. Não é uma inflação de demanda, desculpe, é devido aos gargalos que estão acontecendo fora do país por causa da pandemia, questões de custo da energia, etc. Eu queria que o senhor comentasse essa declaração dele, que o senhor avalia, e também que o senhor ficasse à vontade para comentar até a avaliação, a análise do professor Beluso. Bom, primeiro, eu acho que essa questão da inflação, se é de demanda ou de oferta, é bem complexo nesse momento. Quer dizer, no mundo inteiro, no pós-Covid, você teve inflação de oferta e de demanda ao mesmo tempo, né? A demanda, porque você teve estímulos muito fortes durante o período da pandemia, né? E depois houve a retomada, e de oferta porque, de fato, a recomposição da produção não se deu na mesma velocidade, e vieram à tona uma série de gargalos, tanto do ponto de vista das cadeias produtivas, quanto da logística, a logística global hoje é muito mais complexa, né? Então, isso também teve choque de oferta. Além disso, a guerra da Ucrânia afetou, né, os preços de commodities. Então, teve, sem dúvida, o lado da oferta. Mas a demanda, né, também teve o seu papel. As políticas macroeconômicas estavam muito expansionistas, né? Política monetária e também a política fiscal na maioria dos países. Então, de fato, isso aqueceu a demanda global e não foi muito diferente no Brasil, né? Não foi muito diferente aqui. Então, tem, de fato, esses dois componentes, tá? Agora, isso não significa, a meu ver, que o Banco Central tenha que, vamos dizer assim, tenha que ter uma visão mais tolerante em relação à inflação. Obviamente tem, e aí eu volto à questão do tempo do professor Beluso, quer dizer, claro que
você pode ter uma política de contenção monetária, de contenção de inflação, com um horizonte um pouco mais longo para evitar um choque muito forte sobre a atividade econômica. Você tem alguns instrumentos para você lidar, principalmente com os efeitos secundários desses choques de oferta. Mas tem a própria banda, né, do regime de metas para acomodar situações do gênero. Então, acho que no caso do Brasil, o fenômeno é complexo. Tem as duas coisas, vamos dizer, afetando a inflação. Com relação à questão do professor Beloso mencionou, eu concordo. Eu acho que o Banco Central tem como mandato também estabilidade financeira, tá? Isso é um mandato claro, inclusive porque se o sistema financeiro ele não funciona direito, um dos canais principais de transmissão da política monetária também não funciona, que é através do sistema financeiro. Então, evidentemente, o Banco Central tem que ter essa preocupação. E a questão do crédito, me parece que, assim, se eu estivesse no Banco Central hoje, seria uma questão que me preocuparia. Por quê? Porque, de fato, está havendo uma contração de crédito no Brasil, e o Banco Central tem que monitorar isso. Eu não discordo dessa visão. Acho que o Banco Central está monitorando, né, para ver se as condições financeiras não se agravem tanto assim. Então, isso vai ser considerado. Eu entendo que qualquer que seja a decisão do Banco Central hoje, isso vai merecer algum tipo de menção no comunicado e depois na ata do Copom. Tá? Então, acho que é um ponto importante, sim, sem dúvida. E no caso dos Estados Unidos, eu vejo que a visão que agora prevalece no Fed, pelo que eu entendi das palavras do Jerome Powell, é de que os casos que nós tivemos são isolados e que o fato dos reguladores americanos terem sinalizado, né, com ampla liquidez e principalmente com o salvamento de todos os depositantes, inclusive aqueles que não estavam cobertos pelo seguro do FDIC, isso aí foi suficiente, teria sido suficiente para deter qualquer processo de crise bancária e, portanto, a política monetária ficou mais, vamos dizer, o Fed ficou com as mãos um pouco mais livres na política monetária. Mas, é claro, as condições mudaram, eles moderaram o ritmo de alta, mas obviamente, não estão satisfeitos ainda com as condições de inflação nos Estados Unidos, como mencionou o Powell, né? Enfim, é isso. Quer dizer, eu acho que o Banco Central tem que monitorar todos os elementos da conjuntura, né? O Banco Central ele tem que olhar os dados, vamos dizer assim, os indicadores. Ele não tem que ter data precisa, né, para poder fazer algum movimento. Eu, por exemplo, não sou partidário do forward guidance no Brasil, principalmente, porque eu acho que é tentar adivinhar muito o futuro, né? Principalmente aqui, que é muito volátil. Mas, evidentemente, eu acho que o Banco Central vai deixar espaço aberto para uma decisão, inclusive de queda, na próxima reunião do Copom. Eu não acredito isso, talvez um pouco mais à frente, mas, evidentemente, essa opção existe. Bom, eu queria pegar carona no que a Júlia lembrou aqui do evento dessa semana. O Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia, estava aqui no Brasil. Ele classificou nossa taxa de juros como chocante e disse que ela mataria qualquer outra economia. No Brasil, ela não mata por causa dos bancos públicos, de acordo com o Stiglitz, que consegue dar um crédito mais barato. E também lembrar o ministro Rui Costa que nos últimos dias tem criticado muito o número final, né? 13,75 a taxa de juros brasileira, lembrando que é a maior taxa de juros do mundo, juros real, né? Quando a gente vai para os juros real. E queria te perguntar se tem algum motivo. Qual é o motivo ímpar? O que o Brasil tem de tão particular para ter a maior taxa de juros do mundo? Bom, esse é um debate super complexo, tá? Que a gente está tendo. Tenta simplificar para a gente, professor.
Não, eu acho que há um conjunto de fatores estruturais, tá, da economia, do nosso mercado, da nossa política fiscal, enfim, né, que contribuem que a taxa neutra, né, aquela taxa hipotética que nem está adicionando, nem retirando estímulo da economia, seja de fato bastante alta, né? No Brasil, eu acho que tem tido um trabalho, né, que vem de muito tempo para tentar corrigir esses fatores que levam a essa taxa a ser tão alta, né? Não é uma coisa que está simplesmente na mão do Banco Central e a gente tem que evitar qualquer tipo de voluntarismo, né? Baixar coisa na marra, né? Porque essas coisas acabam não dando certo no tempo. Mas eu acho que tem sim um trabalho que tem que ser feito, né, pelo governo, pelo BC. O BC tem também, né, tem coisas que o BC pode fazer nesse sentido, de baixar essa taxa para a gente ter uma taxa neutra, né, mais condizente com aquilo que a gente vê com o resto do mundo. Mas é um assunto super complexo, difícil realmente de resumir, né, mas simplesmente dizendo que eu acho que a maioria das pessoas acreditam que tem estudado esse assunto, acreditam que é um conjunto de fatores, não tem uma coisa única que realmente explica de por que a gente parece trabalhar, né, seja em momentos de crescimento econômico maior, crescimento econômico menor, né, quer dizer, você tem um ciclo econômico, mas, né, tirando a média desse ciclo, até olhando os picos e os vales desse ciclo, a gente acaba tendo uma taxa real e nominal muito mais alta que outros países. É realmente uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada. Professor Beluso, eu queria continuar no mesmo assunto, quer dizer, a gente tem, sem dúvida, uma taxa de juros muito alta no Brasil, 13,75. Muitos economistas falam que isso, de certa maneira, segura ativos, recursos no Brasil, especialmente quando há aumento de taxas fora, por exemplo, nos Estados Unidos, mas também como um combate à inflação, que o Brasil sabe muito bem o que é esse gosto amargo, especialmente a população de mais baixa renda, o gosto amargo da inflação. Queria lhe perguntar uma avaliação a respeito disso, mesmo quando a gente olha, o senhor citou a inflação de 12 meses neste momento, o Banco Central está olhando lá na frente, se o senhor realmente considera exagerado e acha que essa preocupação com a inflação não justifica uma taxa de juros de 13,75. Não, eu vou lembrar aqui, quando estavam falando do Volpon e Loyola, eu me lembrei aqui de um livro, os dois certamente conhecem, do Alan Blinder, chamado A Arte da Política Econômica, não é? É um livro muito interessante, porque ele, na verdade, ele contorna essa ideia de que você tem certezas. É uma arte, porque você tem que levar em conta, como estava dizendo o Volpon, as circunstâncias. E você está sempre decidindo para frente, olhando o futuro, né? Então, isso é de uma certa complexidade que as pessoas, às vezes, até mesmo economistas, não gostam de aceitar, porque eles querem certezas. Então, se eu faço isso, vai dar certo, etc. Só que tem efeitos colaterais, como, por exemplo, a gente observou no caso das taxas de juros americanas, que machucaram lá os bancos, alguns bancos regionais, né? E vão provocar uma concentração bancária muito importante nos Estados Unidos, né? Porque todo mundo está correndo para os grandes bancos, mas o que eu quero dizer é que não há nenhuma decisão que não tenha contrapartidas, não tenha efeitos colaterais. Então é preciso dosar as coisas, como disse bem o pessoal, os que me antecederam, né? Os dois que me antecederam, isso é uma coisa bastante delicada. Então, de fato, o que aconteceu, se você for olhar a velocidade com que a taxa de juros subiu no Brasil, ela foi muito importante para definir o que está acontecendo. Eu estou olhando para frente, não sou adivinho, nem gosto de fazer previsões, porque previsão de economista não dá certo, a gente erra sempre, mas eu estou observando que o nível de atividade nesse primeiro e segundo trimestres vai cair, né? Vai declinar. Então, você precisa ter sabedoria suficiente para dosar a política monetária, né? Você não pode manter
Ela subiu muito rapidamente, de uma maneira muito intensa, né? Já causou efeitos negativos na economia, né? Nós não podemos esquecer que nós temos hoje uma situação do crédito bastante delicada, e o crédito é um instrumento fundamental para que a economia se desenvolva, que cresça. Ela afeta as expectativas taxa de juros muito alta, ela afeta as expectativas dos empresários que vão decidir contratar mais trabalhadores, decidir se endividar, etc, etc. Então, o que eu estou achando é que nós temos que ter muita prudência e muito cuidado com as decisões de política econômica. Eu me lembro muito bem, vou aqui fazer uma menção desagradável, me lembro muito bem do clima que se criou em 2014, depois da eleição, em que todos diziam que a economia estava um desastre e resolveram fazer um ajuste, né? O ajuste, desculpe eu mencionar o nome, não estou querendo ofender, não. O Joaquim Levy fez aquela sucessão de decisões que, na verdade, a economia tinha um déficit fiscal de 0,6 em 2014, e depois do ajuste o déficit subiu para 1,8, e a economia capotou 3,7 e 3,3 no ano seguinte. Isso, para mim, é um exemplo de, na verdade, um certo extremismo nas decisões que não são compatíveis com uma economia que se move. A economia monetária financeira capitalista, ela não está numa caixinha, ela tem movimentos, né? Movimentos que, vamos chamar, um ano cresce 2 anos cresce 5, no outro ano cresce 3, no outro ano cresce 2. É uma economia cíclica. Você tem que levar em conta isso, né? E essa economia, ela tem alguns requisitos, porque eu vou aqui insistir, uma coisa que as pessoas não gostam, né? Em geral, eu vejo nas discussões como se a renda pré-existisse ao gasto. Não. Nessa economia, a renda é formada pelo gasto. O gasto que forma a renda. Não é para dizer que você pode gastar como quiser, mas o dinheiro que você recebe da Rede Globo, a Rede Globo recebeu de algum patrocinador, né? O patrocinador, por sua vez, recebeu de alguém ali, assim como alguém recebeu de outros. É um circuito da renda, é um circuito, né? E esse circuito é acompanhado, viu, Ana, também da formação do estoque de ativos que se formam a partir do crédito. Você empresta, você cria um estoque de ativos, de dívida, ou você, na verdade, faz uma emissão na Bolsa de Valores, você também tem ali um estoque de ativos. Então, essa economia, ela se move entre o fluxo de renda e o estoque de ativos, a avaliação das duas coisas. Eu não devia estar falando isso, porque eu acho que extrapolei a exposição, mas eu acho que é importante para a gente entender a complexidade desse fenômeno, né? Não é que você tem que dizer, não pode subir a taxa de juros porque isso não funciona para combater a inflação. O Loyola estava falando de choque de oferta. É isso que, na verdade, o Stiglitz escreveu lá atrás, um choque de oferta, né? É claro que o choque de oferta, sendo um choque de oferta, sobretudo um choque de combustíveis, porque o combustível é um insumo universal, não é igual ao preço da mexerica, certo? Se os preços da mexerica sobem, ele sobe para os consumidores de mexerica. Já o combustível, ele afeta o conjunto da economia, vocês não concordam com isso? Ele se esparge pelo conjunto da economia. E aí, na verdade, se você tem uma situação de, por exemplo, como nos Estados Unidos, em que a economia está movida, de fato, por um comportamento exuberante, não diria exuberante, estou exagerando, mas bastante forte da demanda, é claro que a capacidade de expandir aumenta, né? Você tem uma capacidade de expandir que se faz por todas as mercadorias, etc, etc. Mas no Brasil, o choque de oferta, na verdade, foi surpreendentemente contido aqui, porque a inflação ficou em 5,75, não é isso que está a inflação? Não. E por que você vai Eu sei que, do ponto de vista das expectativas, o nosso amigo Roberto Campos, ele não vai
baixar a taxa de juros agora, mas está claro que ele tem que fazer isso lá na frente, porque a inflação não está dando sinais estonteantes. Quem acompanhou os episódios de inflação no Brasil, como eu, por exemplo, o choque da dívida externa, né, que foi uma inflação que nos levou à hiperinflação, né, isso foi devido, na verdade, ao financiamento externo, o choque de câmbio que nós tivemos. No fundo, na verdade, a moeda brasileira não valia mais nada, o pessoal fugia dela. Assim como na hiperinflação alemã dos anos 20, 23, 22, 23. Então, isso é uma coisa que precisa muito cuidado. Por isso que é bom a gente discutir e ter divergência, né? A divergência é importante, porque o Foucault pode dizer outra coisa e me enriquecer o que eu estou dizendo, o Loyola também, né? Não dá para você ser dogmático em economia. Não dá para ser dogmático em economia. E eu vejo, se vocês me permitem, eu vou dizer uma coisa. Que às vezes eu vejo discussão na mídia que não ajuda nada, porque as pessoas compram aquele negócio e está acabado. Não é assim. A gente tem que duvidar do que a gente sabe. Parece que o tal de Descartes falou isso, né? Dúvida metódica, não é isso? Parece que ele falou disso. Bom, eu vou parar de falar aqui, que eu já falei demais. Não quero atropelar os meus amigos aqui. Não, uma maravilha ouvir vocês três, professora, que de fato a gente tem um tempo bastante apertado, mas agradeço demais. Acho que foi ótima a reflexão feita pelo senhor Volpon, professor Loyola também. Agradeço a presença de vocês e até uma próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, um abraço para vocês.